Olá, meu irmão. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Que Deus abençoe as suas vidas. Eu quero convidar você neste momento a compartilhar este vídeo, a deixar o seu like e também a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Nós vamos ter agora uma breve vinheta, em seguida estaremos exibindo um vídeo da mensagem da Palavra do Senhor que foi ministrado na última quinta-feira. Que Deus abençoe a sua vida e assista esse vídeo até o final. Senhor, Altíssimo lugar,
Aleluia. Glória a Deus. E a gente continua no mesmo espírito, adorando o Senhor, né? Vamos estar orando, a gente abre a palavra, amém? Amém. Deus eterno, Pai soberano, Deus querido, Senhor, nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque até aqui você tem nos ajudado. Te agradecemos, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por tu tem dado ordem a seus anjos, Senhor, a nosso respeito, a estar nos guardando, Senhor, a estar nos livrando, Senhor, de toda peste, de todo ataque do inimigo, de toda enfermidade, Senhor. Nos livrar de tantas coisas que nós não vemos, mas tu sabes, Senhor, o que nós temos passado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque aqueles que estavam enfermos, Senhor, pela honra e glória da tua infinita misericórdia, o Senhor já levou todas as enfermidades na cruz do Calvário e nos trouxe a cura, Pai. Te agradecemos, Senhor, por todos os testemunhos, Senhor, de milagres que você tem ministrado na vida dos teus servos, Senhor, e nos nossos familiares também, Pai. Te pedimos, Senhor, nessa noite, Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor, o Espírito Santo, Senhor, faz do jeito que quer, Senhor, e nós sabemos disso. Senhor, colocou no meu coração, Senhor, a tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, que conduza nessa noite, Senhor, debaixo da tua graça, da tua proteção, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, né? Essa semana eu estava meditando a respeito de uma palavra, e geralmente quando eu medito uma palavra, eu já penso num tema. Mas quando chegou hoje, mudou tudo. Foi bom assim, né? Eu falei, beleza, mas Deus está no controle de todas as coisas. Vamos abrir em Mateus, capítulo 24. Eu queria muito falar assim, nossa, vou falar só de coisa boa, mas Deus tem algo para falar conosco nessa noite, vamos obedecer. Mateus 24. Esse livro, no primeiro evangelho de Mateus 24, ele fala assim, a respeito dos sinais, né? E fala no versículo 24, do versículo 1 até o versículo 51. Mas eu não vou ler o capítulo inteiro, né? Mas a gente vai dar atenção para alguns versículos, para que Deus vai estar falando conosco nessa noite, amém? Versículo 1, ele fala assim, a respeito da destruição do templo, que passaria na época de Jesus e que ele também profetizou nos nossos dias. Ele fala assim, versículo 1, o subtítulo fala assim, a destruição do templo. Tendo Jesus saído no templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos, para mostrarem a construção do templo. E ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, e que não será derribada. Então ele já está anunciando que muitas coisas aconteceriam, né? Aconteceu na época deles, e de lá para cá também muitos templos teve ataques, muitos templos foram derribados, mas como Jesus falava, né? Jesus profetizou que quando ele fosse ressuscitado, aqueles templos, que ele ressuscitaria outro tempo em 3 dias. E a mesma coisa aconteceu aqui. Enquanto ele estava com o discípulo, ele falou assim que a estrutura humana seria derrubada. Mas o que ficaria? A estrutura espiritual. Então, quando nós não conseguimos cultuar Deus na igreja, nós conseguimos cultuar Deus na nossa casa, né? E ele fala que ele requer um culto racional de nós. Amém? Aí depois ele fala assim, no versículo 3, já começa os princípios das dores. Ele começa a conversar com os discípulos querem saber o que eles fariam, né? Já estava próximo da morte de Jesus, então ele falou assim, mestre, né? Você ensina o que nós devemos fazer. E Jesus, várias vezes conversando com ele, também alertava os discípulos para que eles não fossem enganados, entendeu? Depois eu vou falar alguns versículos que Jesus, preocupado com os seus servos, né? No versículo 4, no versículo 11, no versículo 24, Jesus fala assim, não vos engane. Porque ele sabia que muitas coisas enganosas surgiriam, né? Na época onde estavam os discípulos junto com ele, mas depois, após ele também. Né? Versículo 13 ele fala assim, no Monte das Oliveiras,
achava-se Jesus assentado quando se aproximou dele os discípulos, e, em particular, ele lhes pedia, dizendo o Senhor, quando sucederão tais coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, vedes que ninguém vos engane. Jesus estava preocupado com ele, né? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores, e vedes, e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, né? Então Jesus fala assim, haverá sim um sinal, e ele fala assim, haverá guerra, rumores, e muitas coisas ruins vão acontecer. Aí ele fala assim para os discípulos, não vos assusteis, porque os discípulos eles estavam se preparando já para a volta, né? E Jesus fala assim, ele se preocupava muito com a pregação e anunciando a palavra de Deus. Ele fala assim, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. E o discípulo tinha essa preocupação. Ele fala assim, Jesus está se preparando para se encontrar com o Senhor e vai deixar o Consolador. Mas como nós vamos ficar assim? Como é que nós vamos ficar sabendo quando vai ser esse tempo? Então, os discípulos chegaram a querer, e foi em particular, ele disse assim, Senhor, me ensina quando vai acontecer essas coisas. Ele falou assim, vocês vão passar por muitas coisas ainda. Vocês vão passar por guerra, vocês vão passar por rumores, muitas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim, né? E muitas coisas também, trazendo para o dia de hoje, a gente vê que muitas coisas têm acontecido, né? Tem acontecido guerra, tem acontecido fome, tem acontecido várias coisas, né? E o Senhor ainda coloca no nosso coração para a gente ficar tranquilo, porque Ele fala assim, todas essas coisas é necessário que aconteça, né? Mesmo que esteja tudo muito triste, muita confusão, a gente fala nas nossas palavras, muitas desgraças, mas Ele fala assim, que a gente tem que estar tranquilo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? E ele fala no versículo 10, eu vou passar um pouquinho, ele fala assim, neste tempo, muitos hão de se escandalizar, né? Porque você começa a ver que as coisas não estão dando certo, você vai começar, a sua fé vai começar a balançar, né? Você vai assim, muitos vão começar a se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, e levantando-se, e muitos falsos profetas enganarão a muitos. Olha, Jesus fala de novo, né? Ele fala no versículo 4 e não fala no versículo 11. E ele diz, e muitos enganarão. Por que enganarão? Porque todas as pessoas, elas querem ouvir coisa boa, entendeu? Todas as pessoas querem ouvir as promessas de Deus, né? Se você quer ir para um lugar que você vai ouvir só promessas, você não vai ter aquele momento de reflexão, um momento que Deus quer te corrigir, né? Um momento que Deus quer falar com você, que Ele quer te transformar, que Ele quer te limpar. Mas aqueles que querem ouvir só as promessas, ele não vai passar por esse tratamento de Deus. E o Senhor fala aqui no capítulo 24 que nós vamos passar por isso tudo. Quando você passa pelo deserto, você está sendo tratado. E aqui no capítulo 24, nada mais é do que um deserto. Porque você vai ter todas essas lutas. Ninguém vai deixar de passar por elas, né? Cada um vai ter sua luta particular. Mas todos vão passar pela sua luta. Vai ter a sua cruz, né? A palavra de Deus fala assim, que aquele que quer me seguir, pega sua cruz, né? Aquele que quer ser meu servo, pega sua cruz e siga-me, né? E ele faz assim, no versículo 12. E ele faz assim, e por isso multiplicará a iniquidade e o amor se esfriará, né? Quase todo, né? Graças a Deus o Senhor falou quase todo, porque a gente tem visto que as prioridades têm mudado muito, né? E ele faz assim, porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o Senhor, Ele nos alerta, Ele nos exorta, mas Ele nos deixa a promessa, né? Que é assim, aquele que perseverar será salvo, né? Porque você vai passar por dificuldades, você vai passar por falsos profetas, né? Você vai passar por amor esfriando, porque às vezes você fala assim, nossa, mas as pessoas não se importam mais uma com as outras. Pois é. Isso vai acontecer, isso está acontecendo. E o Senhor anunciou na época dele, imagine quantos mil anos atrás, o Senhor já tinha nos alertado. Mas ele falou assim, o amor vai se esfriar. Então, a gente tem visto assim, cada dia, cada ano, que as coisas vão se esfriando.
esfria da nossa parte, esfria da parte das pessoas lá fora, esfria no mundo, mas ele fala assim que nós não devemos deixar o nosso amor esfriar. Aquele que não tem amor tem que pedir para Deus, né? Porque o Senhor fala assim, que Deus é amor. Se seu amor está esfriando, é porque tem algo de errado na nossa vida, né? A gente tem que buscar em Deus, falar assim, Senhor, é verdade, verdadeiramente eu tenho sido diferente com o meu próximo, verdadeiramente eu não tenho se colocado num lugar do outro. Quando se coloca num lugar do outro, aí existe uma palavra chamada reciprocidade. Como você quisesse que a pessoa te tratasse, entendeu? Então, aí você começa a manifestar o amor de Deus na vida do seu próximo, né? Se você está vendo o seu próximo, não necessariamente você abraçar seu próximo, mas se você está vendo o seu próximo está precisando de algo e você tem para dar, você abençoar ele já é um gesto de amor, né? Então, a gente não deve deixar, a igreja tem essa responsabilidade, né? De não deixar o amor esfriar. Porque o Senhor confiou essa responsabilidade a nós, né? Essa responsabilidade à igreja, né? E aí ele continua falando a respeito de más tribulação. Quando chega no capítulo 15, no versículo 15, ele fala a respeito de más tribulações, né? Aí ele vai falar assim que teve na época de Daniel e de Noé também. E ele fala assim, no versículo 24, assim, ó, porque surgirão, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, com os próprios eleitos. Vede que o bolo tenho prometido. Então ele fala assim, que nós devemos atentar, né? E prestar muita atenção na palavra de Deus, porque muitos conhecem a palavra. Os falsos profetas conhecem as palavras, a palavra, a Bíblia Sagrada. Porém, o cristão não conhece. Então é mais fácil você ser levado por falso testemunho, falso profeta. E o Senhor muito preocupado para que a igreja não se perca, para que os servos, as ovelhas não sejam enganadas. Ele falou em 3 vezes, né? No versículo 4, no versículo 11 e no versículo 24, né? Ele fala assim que aparecerão falsos profetas, né? Muitos que são falsos cristos. E ele fala assim para que a gente não venha se enganar. Então, como é que você vai para você não ser enganado? Você tem que ler a palavra de Deus. A gente precisa ler a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Havendo dúvida, você procura o pastor, né? Você procura alguma palavra que você não entendeu, você pode olhar no Google, pode olhar no YouTube, mas você tendo dúvida, você olha o Espírito Santo, se você não entendeu, você procura o pastor, você fala assim, pastor, eu li aquele texto, mas eu não entendi, entendeu? Porque senão vem um falso profeta e ele vai te enganar, vai te iludir com somente com as promessas. Porque quando alguém quer te levar a ideia que ele quer conduzir, ele vai falar somente coisas boas, entendeu? Mas nós devemos saber que Deus é justiça e Ele vem tratando a gente com a verdade, né? Ele vem trazendo a gente com exortação. E quando Ele exorta, a palavra de Deus fala assim que Ele exorta aquele que Ele ama, né? Então Ele fala assim, não é dessa forma que eu quero, né? Ele fala como que ele tratou o povo no deserto. Eles todos deveriam ter uma aliança com Deus. Então, para a gente ter uma aliança com Deus, a gente tem que conhecer a palavra dele e obedecer, né? E o povo no deserto, quando ele pegou o povo na terra prometida, ele teve que fazer uma aliança, né? E aquele povo tem que largar todos aqueles costumes e fazer uma aliança com o Senhor. Assim como ele fez com o povo e levou eles a ser circuncidado e levou para a terra prometida. E a terra prometida nos nossos dias é a salvação. Se você quer morar no céu, é necessário que você tenha uma aliança com o Senhor. É necessário que você tema o Senhor e conheça a sua palavra. Entendeu? Às vezes você fala assim, nossa, mas eu não entendo, é muito chato ler o Antigo Testamento. Mas escute pregações de pregadores que falam, às vezes você vai se interessar mais. Entendeu? Às vezes tem personagens que você fala assim, nunca ouvi falar. Mas se você, às vezes, você ouve uma pregação, já vai te estimular para você aprender mais a respeito dele, entendeu? Semana passada eu estava lendo a respeito de um personagem da Bíblia, eu já ouvi pregação e ouvi a respeito por alto, né? Mas aí depois eu fui estudar mais a respeito, assisti umas 2, 3 pregações a respeito dele, comecei a gostar do personagem. Se você não ouvir falar, você não se interessa, entendeu? E no dia de hoje, as pessoas querem ter
algo que chama atenção. Se não chamar atenção, a pessoa não fixa. Entendeu? A atenção nos dias de hoje é muito rápida, muito momentânea. Né? E aí, ó, o versículo 29, ele continua falando a respeito de mais tribulação. E ele fala assim, ó, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, e o sol escurecerá, e a lua não dará mais claridade, e as estrelas cairão, e o firmamento, e os poderes do céu, e serão abalados. Então aparecerá do céu os sinais do Filho do Homem, e todo o povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder, com muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombeta, as quais se reuniram, e os seus escolhidos, e os quatro ventos, e umas as outras extremidades do céu. Então ele está narrando como será a sua vinda, né? E não é para que ninguém se assuste nem se atemorize, mas para que a gente venha estar conhecendo, né? Muitos sinais que vão acontecer, para que você não pense, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Deus não sabe essas coisas que vão acontecer. Deus sabe todas as coisas que vão acontecer, né? Mas ele quer nos deixar alerta, para que nós não venhamos ser enganados, né? Ele fala assim, que no mundo você tereis aflições. Então Jesus, lá em Mateus 11, capítulo 11, ele fala assim, que no mundo você tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele venceu o mundo e também nos dá essa promessa da vitória, que nós também venceremos o mundo. Amém? Versículo 32. E no versículo 32 ele fala a respeito da figueira, né? Ele fala de uma exortação. Ele fala assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando jaz os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo e à porta. Em verdade vos digo que não passarão essa geração sem que tudo aconteça. Versículo 35 diz assim, passará a céus e terra, porém a minha palavra não há de passar. Então ele fala assim, todas as coisas é necessário que aconteçam, né? Então, tudo que você está vendo, às vezes você fala assim, nossa, está acontecendo um desastre, está tendo tsunami, está tendo terremoto, está tendo incêndio, isso e aquilo, mas ele fala assim, todas as guerras, né? Filho contra pai, pai contra filho, mas ele fala assim, todas essas coisas é necessário acontecer, eles sempre passaram todas essas coisas, né? Epidemia, doenças, isolamento. Aí a gente fala assim, nossa, o cabelo fica em pé, mas você fala assim, mas isso nunca aconteceu. É verdade, na nossa geração essas coisas nunca aconteceram. Mas ele fala assim, que todas as coisas vão passar, mas a minha palavra não há de passar. Então ele fala assim, a minha palavra permanece para sempre, né? Todas as coisas hão de passar, né? Às vezes você fala assim, nossa, acho que eu não vou aguentar, Não, você fica firme, né? Pega as promessas do Senhor, porque ele fala assim, todas as coisas passarão. Todas as coisas passarão. Mas a minha palavra não há de passar. Entendeu? Porque assim, se apega nas promessas de Deus, né? A Bíblia fala assim que há 365 promessas de Deus, né? E ele tem vários textos na palavra de Deus que falam assim, que não tema, né? Eu estou contigo. Se você procurar uma concordância na Bíblia, toda a Bíblia tem uma concordância no final. Então, se você quer uma palavra, um tema, você vai lá atrás e você procura uma palavra. E a palavra não tema tem várias passagens, tem para cada dia do ano. Então ele fala assim, você pega nas promessas de Deus, porque ele fala assim, todas as coisas passarão, mas a minha palavra não. Né? Minha palavra permanece para sempre. Pode ser que você, de vez em quando, você fique fraco, você fique com dúvida, mas ele fala assim que é necessário você ficar firme. Né? Ele fala assim, é necessário que a gente tenha uma posição, né? Se preparar como soldado. E o soldado ele não pode desfalecer na guerra, ele tem que estar sempre preparado. E ele fala que assim, aí depois ele fala a respeito do tempo de Noé também, que as pessoas deviam se preparar, porém elas não se prepararam. E como na história de Noé,
as pessoas elas estavam cuidando da sua própria vida, né? No versículo 36 até 44, ele fala assim que as pessoas começaram a cuidar da sua própria vida. Então, às vezes, assim, você tem seu emprego, você tem sua escola, você tem sua faculdade, você tem seus filhos, você tem seu cachorro, você tem seus afazeres, você tem o seu lazer. Só que as mesmas coisas que a gente passa no dia de hoje, o Noé, o povo dele também passava. E aí, o que aconteceu? Quando o Senhor falou assim que era chegada a hora para eles, ninguém estava atento. Como Noé e seus familiares conseguiram entrar na arca e foram salvos, assim mesmo, a mesma coisa, que ele fala assim, que é necessário vigiar, né? E aí no versículo 42 ele diz assim, portanto, vigiais, porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor há de vir, entendeu? E ele fala assim, mas considerai-vos isto, se o pai da família souber que a hora que virá o ladrão, ele vigiaria, e não deixaria que se fosse arrombada a sua casa, porque isso ficai também vos percebido, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então ele fala assim, se você tiver certeza a hora que Jesus viria, você fala assim, não, eu vou ficar na presença, né? Ah não, Jesus vai vir agora, então eu vou curtir mais um pouco. É a mesma coisa que ele deu o exemplo de Noé. Ele falou assim que Noé fala assim, gente, vai vir um dilúvio, vocês têm que tomar posição. Ó, Deus está falando que vai acontecer isso e isso, eu estou preparando uma arca, eu vou separar, a minha família acredita na palavra de Deus, eu vou separar uma fêmea e um macho de cada espécie, vocês não querem tomar posição, não. Ele falou naquela época, cada um queria fazer as coisas que eles queriam. Porém, aí quando chegou a época do dilúvio, todo mundo queria entrar na arca, né? E a mesma coisa no dia de hoje. E a palavra de Deus fala assim que é necessário vigiar no 42, que ele fala assim, se você não vigiar, você não vai saber o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Então ele fala assim, que é necessário a gente vigiar, porque às vezes assim, se for assim, mas no isolamento eu não estou fazendo nada, eu não vou no baile, eu não vou para as festinhas, eu não vou beber, eu não vou fazer nada de errado. Porém, assim, a gente está em casa. Em casa a gente também tem acesso a todas as coisas. Em casa a gente pode assistir filme também, que não agrada a Deus. A gente pode brigar, a gente pode ofender. Então, assim, o pecado está em qualquer lugar. Entendeu? E o Senhor fala assim para a gente vigiar. Porque ele fala assim, que não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. E aí ele também fala assim que tem no 45, ele fala assim, o exemplo do bom servo e o servo mau, né? E ele já começa elogiando o bom servo. Ele fala assim, quem é, pois, servo fiel e prudente, que o Senhor confiou como conservo para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado é o servo que seu Senhor, quando vir e achar fazer o bem, né? Fazer assim. Então ele fala assim que ele se alegra quando ele chegar e o servo está obedecendo, né? E aí depois ele vai falar a respeito do servo mau, né? E ele fala assim, em verdade eu vos digo que aquele que confia no Senhor faz o bem, né? E ele fala assim, bem-aventurado, será mais que feliz. E o Senhor ele traz essa promessa para você. Se você fazer o bem, né? O que é fazer o bem? Você obedecer, né? Somente obedecer, você já está fazendo bem. Porque o Senhor deixou os 10 testamentos lá, os 10 mandamentos, e se você cumprir 2, você já está obedecendo o Senhor, né? Ele fala assim, servir a Deus sobre todas as coisas, né? E amar a teu próximo como a ti mesmo. Se dos 10 mandamentos que o Senhor colocou, que não adorará outros deuses, né? Não invejará o seu próximo, outras coisas, mas Jesus resumiu isso tudo. Olha como Jesus é bom. Ele fala assim, não, vamos resumir, desses 10 você só precisa praticar 2. Então, amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu Deus como a ti mesmo. Então, você obedecendo, fazendo bem, né? E aí vamos ver o que o Senhor fala a respeito do servo mau. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se e passar e seus companheiros e comer e beber, né?
E assim, virá o Senhor naquele servo em dia que ele não espera, em hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lançando ele a sorte e a hipocrisia, e ali haverá choro e ranger de dente. Então, olha o que o servo mau acabou recebendo. Ele pensou assim, Deus vai demorar tanto, né? Para que eu vou vigiar? Né? E o Senhor falou a respeito da qualidade do servo bom, que ele estava lá atento, né? Ele estava com temor, né? E a palavra de Deus fala assim, lá vamos ler lá em Provérbios capítulo 1, Provérbios fala muito a respeito de sabedoria, né? Que a maioria dos pregadores citam esse texto. Provérbios 1, versículo 7. Ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio do saber. Ou então tem escritura que está fazendo que é o princípio da sabedoria, né? E é o que acontece ali, o que o servo mal fez. Então, continua no versículo assim, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, às vezes você quer falar de Deus para a pessoa, mas aqui, quando ela não quer ouvir, ou quando ela conhece, mas ela não tem temor. Então, aqui, na parte B do versículo, diz assim, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, por quê? Porque ele não quer seguir, né? Ele não quer uma aliança com Deus. E aí é o que acontece, né? Que a palavra de Deus fala assim, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? É o princípio da ciência, é o princípio de todas as coisas que você precisar, tudo vai bem. Mas se você não tiver temor, aí ele fala assim que você é louco, né? Por que você é louco? Porque a única proposta que Deus deixou para você, né? Que através de Jesus você teria salvação, né? E você não quer a salvação, então a Bíblia fala assim, então você é louco, né? E se você tiver sabedoria, o mínimo de sabedoria, você vai saber as promessas de Deus e você vai falar assim, não, eu quero ser salvo, né? E como é que eu faço para ser salvo? É através de Jesus. E como é que eu faço para ser salvo? Através de Jesus. Tem que aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, né? E deixar Ele entrar e morar, né? Fazer morada contigo. Então, é isso que a gente tem aprendido a respeito do livro de Mateus, capítulo 24, né? Que nós vamos passar por lutas. Então, a gente não tem que se atemorizar. Às vezes você fala assim, nossa, mas esse capítulo, esse livro de Mateus parece apocalipse, porque fala tantas coisas que vão acontecer, vai falar de guerras, vai falar de falsos profetas, vai falar de terremotos, vai falar de princípio das dores, né? Versículo que ele fala assim, que tem o princípio das dores, e cada um está sentindo na carne, né? A gente não vai ser hipócrita e dizer assim, não está acontecendo nada, não é verdade, né? O Senhor, Ele não deixa a gente leigo a respeito das coisas que iriam acontecer, pelo contrário, Ele quer nos ensinar, né? O Senhor, Ele quer nos mostrar antes que as coisas aconteçam. O que acontece com as profecias? As profecias sempre, elas advêm antes que as coisas acontecerem, para que o povo esteja atento, né? Para que o povo esteja preparado. Essa semana teve aquele vendaval no sul e as pessoas começaram a clamar. E eu acredito que Deus escutou o clamor, né? Que no estado de Santa Catarina, Paraná, muitos lugares ali. Então, aconteceu coisas horríveis, teve vítima, mas aonde não aconteceu o desastre, as pessoas estavam clamando. Por que as pessoas estavam clamando? Porque elas não queriam as mesmas desgraças que aconteceu naquele lugar. Entendeu? Então, o clamor ao Senhor faz com que muitas pessoas, muitas situações sejam impedidas, né? E o Senhor dá ordem aos seus anjos, né? A palavra de Deus fala que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então, Ele fala assim, não, até aqui, Ele fala assim para o vento, você vai, né? Até aqui, o limite das águas, ela vai. Porque as mesmas catástrofes que aconteceu no sul, poderia ter acontecido na Baixada. Né? E aconteceu onde? Em Itaém, alguns barcos ligaram, não houve vítima, né? Então assim, ninguém viu o livramento que Deus deu para a Baixada, né?
E se nós tivéssemos visto, também a gente ficaria temeroso. Mas graças a Deus, para a honra e glória do o Senhor nos deu livramento, né? Por isso estamos aqui, por isso estamos alegres, né? Então, em tudo tem que dar graça. Por que o povo do sul é menos favorecido do que nós? Não, Deus sabe todas as coisas, né? E aí Deus está abençoando pessoas que estão ajudando, aqueles que sofreram com algum prejuízo, algumas pessoas também que foram hospitalizadas, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Tá? Bom, então é isso. E nós estamos orando, né? Para que Deus continue nos trazendo graça, sabedoria. E no final de semana, falando na televisão, acho que do sábado, aconteceu que uma criança estava na Itararé. Eu vou pedir oração, porque eu não conheço a criança. E ela estava lá no meio das crianças e ela foi atacada por um cachorro. Aí segunda-feira a gente estava orando e esqueci. A gente estava no ciclo de oração e esqueci de colocar ela em pauta. E eu não sei o nome da criança, mas pedi para que os irmãos não estarem lembrando disso. Ela estava no Tararé, foi atacada por cachorro pitbull, vários pontos, ela ficou bem ferida, e a gente está orando, né? Senhor, meu Deus, lembra essa criança que foi violentada por esse animal? Okay? E Deus sabe todas as coisas. Okay? E por isso que nós sempre dá graça, porque a gente sai e volta, e pela honra e glória do Senhor, o Senhor não tem deixado cair um fio de cabelo se não for sua permissão. Amém? E eu não falei o tema da pregação, a pregação fala, o tema fala, é o cuidado de Deus, né? E é o cuidado de Deus na nossa vida. Nós temos que dar graças a Deus. Deus soberano, Pai eterno, Senhor, nós te damos graça. Te damos graça, Senhor, porque Tu és fiel em nossa vida. Te damos graça, Senhor, porque Você tem dado ordem aos Teus anos, Senhor, ao nosso respeito. Te damos graça, Senhor, porque Você tem dado tanto livramento em nossas vidas, Senhor. E Tu já falou, Senhor, na Tua palavra, Senhor, que haveria rumores, Senhor, que haveria terremotos, Senhor, que haveria tantas coisas ruins, Senhor. Guerras, pestes, fomes, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor continua nos sustentando, Senhor, sustentando a Tua igreja, Pai. Nós te pedimos, Senhor, abre nossos olhos, Senhor, nós precisamos olhos espirituais, Senhor, para estar vendo, Senhor, a Sua revelação, Senhor, traga a revelação na nossa mente, Senhor, te pedimos, Senhor, nos dá espírito de discernimento, Pai. Aleluia, Senhor, que a gente está discernindo, Senhor, as coisas que têm acontecido ao nosso redor, Senhor. A gente não está, Senhor, parado, dormindo espiritualmente, Senhor, mas que a gente vai estar, Senhor, atento, Senhor, à Tua voz, Senhor, e que o Espírito Santo vai estar nos incomodando, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor vai estar nos despertando, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, pela vida do nosso Teu servo, Senhor, pela vida do pastor, amigo, Senhor, Senhor, dá a visão diária do Teu servo, Pai. Abençoa a vida da sua esposa, do seu gênero, Senhor, da sua filha, do seu neto, Senhor. Cubra ele, Senhor, e faça o cruzado, Senhor, cobre ele com Teu sangue, Senhor, proteja o Teu servo, Pai. Abençoa, dá sabedoria a ele, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão aqui, Senhor, congregando na igreja, Senhor, aqueles que estão ouvindo, Senhor, a palavra através da rede social, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Também te colocamos, Senhor, a vida daquela criança, Senhor, que sofreu violência, Senhor, do animal, Senhor. Para o Senhor visitar ela, Senhor, tira todo o trauma, Senhor, todo o susto que ela sofreu, Senhor, toda a violência física, Pai. Sustenta aquela criança, Senhor, sustenta sua mãe, Senhor. Senhor, vem estar dando vitória na causa dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Professamos cura na vida daquela criança, Pai, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, vem estar aceitando o nosso louvor a Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, ser conosco, Senhor. A palavra desse tempo, todas as coisas passarão, Senhor, mas a Tua palavra permanece para sempre, Senhor. A Tua palavra permanece para sempre no nosso coração, Senhor. Vem justo e fiel, Senhor. Quer que Tu pereça pela nossa causa, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és nosso Jeová Jireh, nosso Jeová Rapá, Senhor. Nosso Jeová Nissi, Senhor. Vem estar, Senhor, nos levantando, Senhor, nos lugares que vem na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Usa, Senhor, para